Gravando. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ciclo de palestras. Agora vamos falar de gestão de projetos socioambientais. Então, a palavra é sua, Karen. Bom, Pode se gente, apresentar. Acho que nem todos te conhecem. E bora lá. boa tarde agora oficialmente, né? Obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Karen. Eu trabalho, estou com a Cris já há bastante tempo. Sou administradora de empresa de formação básica e faz, sei lá, 25, 30 anos que eu trabalho no terceiro setor. E aí a ideia é fazer um bate-bola com vocês um pouco sobre gestão de projetos socioambientais. É uma conversa, então a gente vai apresentando um pouco o que a gente aprendeu nesse tempo, mas vocês têm toda a liberdade de a qualquer momento interromper, perguntar, compartilhar vivências de vocês, porque eu acho que aqui é uma troca de aprendizados conjunto. Eu acho que é isso. E acho que a gente pode. Apresentação, né? é, O que eu vou apresentar aqui? Vai ficar melhor para a Karen. Acho que pode passar para o próximo, Cris. Bom, aqui é um pouquinho da proposta de jornada que a gente vai ter, então, um pouco falar sobre o desenvolvimento das metodologias de gestão de projetos, né, da onde elas vieram, falar um pouco das abordagens que a gente tem de gerenciamento de projetos, do ciclo de vida dos projetos e dar umas sugestões de processos e ferramentas que vocês podem ou não adotar ou adaptar à demanda de vocês, né? Então, pode passar, Cris. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é a diferença entre projeto, programa e portfólio, que muitas vezes a gente faz um pouco de confusão e usa as palavras como se elas fossem a mesma coisa, mas elas não são. E, e aí é um pouco das definições e das características de cada um desses, né? Então, o projeto, que é o que a gente mais fala, ele tem um objetivo específico, ele é sempre mensurável, tem um escopo bem definido, tem um limite de cronograma, né? Começo, meio e fim. E normalmente você tem aí um coordenador ou gerente de projetos para fazer isso, né? Aí eu pus alguns exemplos de cada um deles, né? Então, por exemplo, sei lá, você fazer a construção de uma escola é um projeto, uma festa de formatura é um projeto. O projeto não precisa ser longo, ele pode ser curto e ele pode ter, sei lá, 2, 3 anos e ele continua sendo um projeto. O programa, ele é um conjunto de projetos, né? São gerenciados de uma forma coordenada, mas eles estão bem, eles se falam, né? Os projetos que estão debaixo desse guarda-chuva de programa, normalmente eles se complementam e eles podem ser gerenciados individualmente, mas eles têm um objetivo de longo prazo meio que comum, né? Então, só que é um escopo mais amplo do que o projeto. Então, por exemplo, se o meu escopo é fazer educação de jovens, a construção da escola pode ser um projeto dentro desse processo de educação de jovens. Formação de professores pode ser um projeto dentro desse projeto de educação, desse programa de educação de jovens. É, e ele tem um olhar um pouco mais de longo prazo, né? Ele tem começo e não tem fim, porque a gente sempre olha de forma mais estratégica para o programa, e normalmente você tem um gerente de programa. O portfólio, ele já envolve tanto projetos como programas. E aí, um pouco diferente de programa, ele é o portfólio da organização. Então, por exemplo, se eu tenho uma organização que ela pode ter um eixo de educação e um eixo de atendimento à saúde, por exemplo, de crianças, né?
E esse processo de educação é um processo, é um eixo de educação das famílias. E eu posso, são dois programas com objetivos complementares, e eles olham para a missão e visão da organização. Então, ele tem um escopo mais abrangente, né? Ele olha para. Não que os outros não olhem para a missão e visão da organização, mas ele coloca tudo debaixo desse guarda-chuva, né? É importante que a gente tenha essa visão de portfólio de projetos, porque isso a gente pode otimizar o investimento que a gente tem nos programas e projetos, porque um orçamento às vezes pode se beneficiar do resultado do produto, o orçamento de um projeto ou de um programa pode se beneficiar de um resultado, um produto de um outro programa e um outro projeto dentro da nossa instituição. Geralmente aí você tem um gestor de portfólio de projetos e eles podem ou não ser interdependentes, direta ou indiretamente relacionados, diferente dos programas que eles de alguma forma são relacionados, né? Daí, por exemplo, a gente pôs aqui um exemplo de que uma organização ela pode ter um eixo de combate à pobreza, então uma coisa de geração de trabalho e renda, e ao mesmo tempo isso pode ser, sei lá, um eixo de reciclagem que tem relação com proteção ambiental e saúde das pessoas, por exemplo, que, sei lá, moram em situação de rua. Então, é bom, é importante a gente entender esses conceitos, porque eles permeiam a linguagem de projeto o tempo todo. Você pode passar, por favor? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem falar, gente, é só levantar a mão e pedir a palavra, tá? É, aqui é um pouco da linha da vida, da onde veio gestão de projetos, né? Começou lá atrás, né, com o Taylor, quem fez administração de empresas, a primeira coisa que a gente aprende administração de empresas, em teoria geral da administração, é da onde veio o Taylor. E o Taylor lá atrás, junto com o Gantt, eles olharam as atividades que as pessoas faziam dentro das fábricas daquela época, a gente estava na Revolução Industrial, e eles tentaram racionalizar essas tarefas de forma as pessoas serem mais produtivas com menos esforço. É até interessante a história do Taylor, que ele foi processado pelo Congresso americano, porque as pessoas achavam que ele estava querendo fazer com que os trabalhadores trabalhassem mais e ganhassem menos. Eles não entenderam a proposta do Taylor. E aí a gente começou os estudos científicos de tempos e padronização de processos com a metodologia do Taylor. Isso depois veio aqui em qualidade total e a coisa evoluiu muito. Mas ele também orientou a questão de padronização e boas práticas de gestão de projetos. O Gantt, ele é o pai do gráfico de Gantt, que quando a gente desenha projeto, ele é super importante para a gente fazer a gestão dos nossos cronogramas, né? E ele fazia desde sempre o gráfico e o modelo que a gente usa hoje para fazer análise de gestão de tempo. Lá em 1950, a gente começou a falar sobre, quando a gente fala de gestão de tempos, porque tem dois eixos que são básicos em gestão de projetos: é gestão de tempos e gestão de custos. Esses são as primeiras duas áreas de conhecimento que a gente tem em gestão de projetos, e depois vieram todas as outras áreas, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí a gente tem o gráfico, né, o diagrama de PERT, que é famoso, e o caminho crítico, né, que é o CPM. Isso é super importante, por quê? Porque é uma fórmula de cálculo, o PERT ele calcula, e tem, ele calcula o tempo que a gente precisa para entregar o resultado de um projeto. E geralmente a gente trabalha com três cenários. Um cenário positivo, otimista, um cenário adequado, digamos assim, e um cenário pessimista. E isso é importante porque quando a gente faz esse exercício, a gente começa a falar de riscos em projeto,
eu não sei vocês, mas eu tenho, assim, na minha experiência, no terceiro setor, a gente trabalha muito pouco com riscos em projeto. A gente desenha o cronograma e não avalia risco. E às vezes são riscos bem palpáveis que a gente tem e que a gente não consegue incluir e não entende o que é o impacto desse risco num cronograma ou no nosso orçamento. Então, eu vou pegar uma coisa que é fácil de entender. Por exemplo, digamos que a gente está construindo uma escola. Se a gente começa a construção da escola na época de chuva, a gente vai ter um atraso no cronograma enorme, porque os pedreiros não vão poder trabalhar na época de chuva. Se você tem esse atraso e você está pagando os pedreiros e você pôs no orçamento uma verba mensal de pagamento e esse tempo vai se estender, o que que vai acontecer? Você não vai ter recurso para pagar os pedreiros no tempo que estender e que você vai precisar deles. Então, a gente entender impacto e quando começa uma coisa e termina uma coisa num projeto, isso tem relação com tempo e custo sempre, né? Então, o PERT é importante por isso. E o caminho crítico são as atividades críticas que efetivamente impactam no prazo de entrega do projeto. Existem atividades, por exemplo, se eu não fizer uma reunião e eu atrasar uma semana e essa reunião não for decisiva para, por exemplo, startar uma outra atividade, ela pode não ser uma atividade crítica e eu posso postergar essa reunião sem ter um impacto no meu cronograma. Agora, outras atividades, elas têm um impacto direto. Então, o CPM, ele define essas atividades que são críticas e que você não pode atrasar de jeito nenhum, porque daí você vai ter um impacto no resultado do seu projeto, tanto positivo quanto do ponto de vista de atraso, ou você pode adiantar também, e aí a importância da gente ter esse gráfico gigante, ter esses conceitos para a gente fazer a gestão do cronograma, que é muito importante. Apesar disso, a gente só começou a sistematizar boas práticas em gestão de projetos em 69, e isso aconteceu por conta da corrida espacial da Apollo 11. Chama Apollo 11 porque foram 11 tentativas que os Estados Unidos, a NASA, teve para conseguir pôr o homem na Lua. O que que aconteceu? Como eles, todas as 10 vezes anteriores, eles gastaram um monte de dinheiro, um monte de tempo e não conseguiram pôr o homem na Lua, eles chamaram todo mundo e começaram a analisar as práticas de gestão de projetos e definiram, então, as primeiras boas práticas e as primeiras áreas de conhecimento que depois veio a se chamar Project Management Institute, que é o PMI. Dali para cá, nasceram vários métodos e guias, né, e outras instituições que são orientadas para a gestão de projeto. Você pode mudar, por favor, Cris? Aqui está o último guia do que a gente chama do PMBOK. Vocês podem comprar pela internet se vocês se interessarem. Esse é o guia de quem trabalha com base no PMI e está na sétima edição e hoje são 10 áreas de conhecimento do PMBOK. Isso aqui serve para qualquer projeto. Pode ser para construir a Ponte Rio-Niterói, mandar o homem para a Lua ou para fazer os nossos projetos. A gente tem o ZOP foi desenvolvido pela Alzaide, falecida, infelizmente, e foi aprimorado pela GTZ. E é um método participativo de desenho e monitoramento de projetos e também de avaliação, que envolve a comunidade. Ele é bastante interessante. Eu acho que dá para andar com as duas coisas ao mesmo tempo. Você também consegue. Eu depois a Cris vai compartilhar com vocês esse material e lá no fim eu pus um monte de referências bibliográficas com link e tudo que vocês podem acessar. Depois a gente tem o famoso método ágil, que as pessoas falam muito. Esse método, ele foi desenvolvido especialmente para as pessoas de tecnologia da informação,
porque os projetos de tecnologia da informação, eles têm uma particularidade que os requisitos do produto, né, os requisitos do projeto, eles vão se alterando com o tempo. O que que é requisito? Requisito é uma condição que você combina, né, ou uma característica de produto que você combina no início do projeto e que você precisa satisfazer na entrega. Então, por exemplo, eu vou fazer uma unidade produtiva de qualquer coisa e é um lugar quente, então um dos requisitos é que eu tenha conforto climático. E aí eu vou pensar que a telha precisa ser isotérmica, que a porta e a parede talvez tenha que ser de uma grossura maior, que o tijolo que eu vou usar, eu não sei o que. Então, assim, quando você faz os requisitos de produto e de entrega, eles precisam ser definidos no início do projeto. No nosso caso, a gente não tem muito essa mudança de requisito de produto no meio do projeto. É, Então, a gente pode ou não usar algumas práticas ágeis de monitoramento, né? Uma delas é que todo dia você tem uma reunião de 15 minutos com a equipe para definir o que que as pessoas vão entregar naquele dia. Muita gente usa o Trello, por exemplo, para fazer gestão de projetos, né? Que é aqueles cardzinhos que você vai colocando lá na fila de espera e trocando e tal. Esse tipo de processo, ele não é um cronograma, ele está dentro dessa ferramenta que a gente chama de Kanban. Ela veio, na realidade, quem desenvolveu isso foi a Toyota, dentro do processo de qualidade total para fazer gestão de estoques. Porque uma das práticas que hoje são adotadas pelas empresas é que elas não têm estoque de matéria-prima. Então, elas usaram esse processo do Kanban. Eu coloquei lá também eu coloquei lá nas referências bibliográficas um videozinho da Toyota que ela explica como é que funciona o Kanban e vocês vão entender que é exatamente o que vocês fazem com o Trello ou coisas parecidas, né? Que vocês vão colocando as atividades, coloca aquilo que você está fazendo, que você concluiu, e assim vai e tem uma trilhazinha lá de trabalho. Eu acho interessante trabalhar com isso, mas eu tenho que confessar que eu faço eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar assim, porque fica uma coisa um pouco sem muito prazo para definir. Eu prefiro trabalhar com cronograma um pouco, trabalhar com o gráfico gigante, os cronogramas mais do ponto de vista do PMI. Mas isso cada gerente de projeto, ou cada organização tem seu hábito, tem muita gente que consegue trabalhar assim. Não sei vocês, se vocês trabalham com alguma dessas ferramentas aqui. Alguém trabalha com alguma ferramenta de gestão de cronograma? Como é que vocês fazem isso? Tem alguma dificuldade? Oi, Karen. Boa noite, aqui é o Marlon. É muito interessante você falar sobre a questão de gestão de projetos, porque eu fiz administração pública e aí eu tinha uma disciplina que era de gestão de projetos. Eu me apaixonei, assim. É. Depois eu fui fazer uma pós e fui indo para essa área justamente, né? Então, eu sou filiada ao PMI desde 2021 e tirei minha certificação PMP, que é Project Management Professional, em 2023. Tirei uma outra de ágil também. E vale mencionar um outro que não sei se você vai falar isso, mas está aí, que não sei se vai estar na apresentação, que tem uma organização que é como se fosse o PMI, mas é voltada para o terceiro setor, que se chama PM for NGOs. NGO, vou falar assim. Ah, desculpa. E eles têm um guia de gestão de projetos sociais que é incrível também, assim. E sim, sobre a sua pergunta sobre essas aplicações, né, para gestões de tarefas e atividades, a gente tem o Trello, o Asana, o Zorro, o Gira e etc., que tem muito dessa metodologia de fato do Kanban, que é o a fazer, fazendo e feito, né? Eu particularmente gosto muito, assim, eu acho que ajuda bastante a manter um fluxo de trabalho quando as pessoas de fato sabem implementar e utilizar, e trabalhar mais no formato assíncrono,
tirando um pouco dessas necessidades de reuniões e etc, né? Que a gente faz tanta reunião, tanto e-mail. Então, sou muito entusiasta e eu adorei o tema de hoje. Então, obrigado. Eu que agradeço E pela contribuição, que legal. Diga, queria Cris. saber se todos conhecem, já viram o Trello que ela falou. Todo Acho mundo que o conhece? Trello a maioria conhece, porque é um dos mais usados, mas tem outros que, por exemplo, o Gira, outros que às vezes não são tão conhecidos, que são menos usados normalmente no mercado. Tati colocou o Kanban que ela usa. É, Então, o pessoal É, conhece. aqui Então, no vamos lá, Instituto a vamos gente lá. usa o Trello já há algum O tempo meu e Trello funciona aberto, bem. Tati. é. Eu gosto, gente, tem uma ferramenta que eu uso que chama Smart Sheet. Eu adoro Smart Sheet, porque é uma planilha que, ao mesmo tempo, você tem gestão de tempo, gestão de orçamento, você consegue pôr toda. Porque, assim, uma das coisas importantes, né, para você fazer. A gente precisa, e eu acho. Gestão de projetos é muito mais do que a gente ter orçamento e ter gestão de tempos. Eu acho que a gestão do conhecimento da organização. Então, se você usa um produto que você consegue ter todas as suas evidências, sabe? Relatório, troca de e-mail, levantamento de dados, tudo registrado dentro daquele processo. Quando termina o projeto, você tem toda a documentação do projeto lá. E é uma coisa que a gente não costuma fazer, é guardar a documentação de projeto. Porque guardar a documentação de projeto não é prestação de contas, é a inteligência da organização. E não é qualquer documento. Eu acho que precisa, a gente tem que ter o hábito de, no fim ou durante a gestão de projeto, você primeiro fazer gestão de Comentar. mudanças, que é uma coisa importante, então ter um sistema de registro de gestão de mudanças e um sistema de registro de lições aprendidas. Porque quando a gente for fazer de novo um outro projeto, você vai evitar de fazer aquilo que você fez no projeto que não deu certo e vai servir de orientação para os seus colegas que vão vir depois de você. Então, assim, para mim, gestão de projetos é, antes de tudo, gestão do conhecimento de organizações do terceiro setor. Você pode mudar, Cris, por favor? Sim. Então, falando aqui que o Marlon disse, o PM4NGO é um PMI para terceiro setor, ele bebe muito no PMBOK, ele tem uma quantidade Tá. de você pode passar, por favor? Ele tem uma quantidade menor de áreas de conhecimento, o que está de bolinha laranja é o que o PM4NGO usa, e as outras são as 10 áreas de conhecimento do PMBOK. E aqui no meio dessas bolinhas aqui, você tem as fases do ciclo de vida de projeto, que também o PM4NGO bebe nessa estrutura. Então, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Isso é o ciclo de vida de projetos. O que acontece para nós, né, que somos o terceiro setor? Eu também pus lá nas referências o link para o guia do PM4NGO. Eles também têm um guia, o PMBOK deles lá, e eu pus lá para vocês, se vocês quiserem acessar. Pode mudar, Cris, por favor. Aqui é dentro do PM4NGO o que eles consideram, né, o ciclo de vida de projetos hoje. Eles mudaram na última edição do guia, era um pouco diferente, era bem mais parecido com o PMBOK, agora eles mudaram e eles colocaram ali os atributos que você tem que ter para uma boa gestão de projeto. O primeiro deles é uma boa governança, o segundo é você ter um desenho participativo e uma gestão participativa, precisa ser abrangente, integrada e ajustável.
E ali eles colocam monitoramento, avaliação, accountability e o ciclo de aprendizado, que eles chamam de MIL. E aí eles falam dessas etapas aqui. A primeira parte é a identificação e definição desse projeto. Cada uma dessas triângulozinhos laranja é uma porta de decisão, ou seja, naquele momento a gente tem que parar e refletir se a gente efetivamente vai passar para o próximo passo, se vale a pena. Aí a gente vai para configuração e aprovação, depois planejamento, aí a gente vai para implementação, lições aprendidas, a gente replaneja, implementa, até a gente entregar, né, ou chegar nos produtos que a gente quer, e aí a gente pensa na fase de encerramento. Uma das particularidades que tem para boas práticas de gestão de projetos para a nossa área é que, como a gente trabalha com terceiros, a gente atende uma comunidade, né? A gente precisa, ao começar um projeto, a gente já precisa pensar em como é que a gente fecha o projeto. Então, por exemplo, eu trabalho com muitas associações. E aí, geralmente, meu trabalho é desenhar alguma coisa, um modelo de gestão, ou um modelo de comercialização, enfim, um modelo de algum processo dentro da organização. E aí, um dos pressupostos é você, ao terminar o projeto, que as pessoas tenham autonomia para continuar, elas não podem ficar dependendo de mim a vida inteira. Então, eu preciso pensar no que eu tenho que fazer lá no início do projeto para gerar autonomia quando eu chegar no encerramento do projeto. Então, toda vez que a gente começa num projeto, que a gente tem um perfil de população atendida e que a gente sabe que tem começo, meio e fim, a gente precisa pensar nessa questão da autonomia e como é que a gente chega lá, né? E isso muitas vezes impacta no tempo que você precisa para que você chegue nesse ponto. Porque isso depende muito, eu sempre falo de uma coisa importante que é a sua linha de base. Se eu pego, por exemplo, uma associação ou uma cooperativa que ela tem uma maturidade e um capital social que tem um nível mais elevado, provavelmente meu esforço para gerar essa autonomia vai ser menor. Se eu pego uma organização que tem um grau de maturidade em gerenciamento menor e um capital social menor, eu vou precisar de um esforço maior para conseguir gerar autonomia. E isso é importante porque lá na frente a gente vai falar um pouco do termo de abertura de projeto. Isso define aquilo que você vai assumir que está no escopo do seu projeto e especialmente aquilo que não está no escopo do projeto. Isso é importante a gente falar para o financiador, porque existem coisas que a gente não pode pôr no nosso colo, porque o tempo do nosso projeto não permite. Eu sei que isso é uma discussão grande na vida da gente, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, mas é importante a gente deixar isso claro desde o início para alinhar expectativas. Vamos para o próximo, Cris. Bom, gente, então, quando a gente começa a desenhar um projeto, existem algumas questões que a gente precisa pensar, né? Para a gente começar a fazer a nossa documentação. Primeiro, se o projeto está relacionado com a missão e a visão da organização, se está dentro das linhas de investimento dessa organização, né? Se está dentro do escopo daquilo que a organização tem expertise e quer fazer, e se ela está dentro, né, geralmente a gente tem um planejamento, uma teoria da mudança da organização, e se isso se encaixa dentro disso. Depois, a gente precisa pensar um pouco nos ativos organizacionais que a gente tem. Por quê? Porque, às vezes, dentro do nosso projeto, a gente vai precisar de algum ativo organizacional que a gente não tem dentro da nossa organização. Então, por exemplo, sei lá, a gente não tem uma expertise dentro dos nossos recursos humanos, então a gente vai precisar ter uma consultoria.
Isso vai ser uma permuta, vai ser um voluntário, ou a gente vai contratar uma pessoa e remunerar? Então, essa avaliação que a gente tem da nossa capacidade organizacional, né, tanto na área de gestão, quanto na área quanto na área afim, né, que é onde a gente faz as atividades, é importante a gente avaliar porque isso impacta tanto no cronograma quanto também no orçamento. Às vezes você tem por exemplo, agora eu estou num projeto que é de fortalecimento das mulheres, né? E uma das coisas que essa organização tem é um pool de parceiros interessante que pode ajudar a gente no processo de formação e mentoria das mulheres. Então, dentro do desenho do nosso processo de formação, a gente pode contar com o voluntariado desses parceiros. Então, isso vai depender muito também do projeto e vai depender muito da situação que a gente tem. Então, os ativos organizacionais são muito importantes. Depois, uma das coisas que é importante a gente colocar é que quando você faz um projeto, você só vai pensar na fonte de financiamento depois que o projeto tiver com um pouco de corpo. Porque aquele projeto que era um e que talvez seja um projeto maior, talvez você pode, e aí o pessoal de captação aqui pode ajudar a gente, você pode fatiar esse processo, esse projeto em projetos menores, digamos assim, e aí você pensar em estratégias e oportunidades de financiamento, que pode vir desde algum edital ou de parcerias e oportunidades de financiamento que você vai levantar. O que eu vejo que as pessoas normalmente não têm um portfólio de projetos desenhados e detalhados. E aí, às vezes, a gente perde oportunidade porque a gente não tem isso pronto. Então, o ideal é que você tenha esse portfólio de projetos a executar, né? E aí, o conhecimento do contexto, porque isso também é uma coisa importante, esses números que você levanta, que são a sua linha de base, o seu processo de conhecer uma realidade sociopolítica, é é um valor, né? É uma coisa importante que as organizações do terceiro setor têm e é uma das coisas que fazem as organizações do terceiro setor ser tão importante, porque a gente consegue ter braços aonde nem o poder público e nem as empresas conseguem chegar. Então, ter os dados e ter o perfil e conhecer bem o seu contexto sociopolítico é muito importante. Por isso que o seu sistema de indicadores é importante definir. E essa relação com o público beneficiário que você tem e entender, né, de leis, os relatórios, ter um banco de dados bem estruturado, porque isso mostra o nível de conhecimento que você tem do ambiente que você atua. Quando a gente tem todas essas questões, aí a gente vai pensar num diagnóstico, né, da situação e do contexto. Isso vai dar uma avaliação do nosso portfólio, se ele está adequado para aquelas mudanças e aquela missão e visão que a gente tem. A gente vai ter o perfil das partes interessadas e com quem a gente pode mexer, então, um bom mapeamento de partes interessadas com quem a gente lida é interessante, isso ajuda a ter uma boa estratégia de comunicação. A definição do escopo também desse projeto, ou do nosso portfólio de projetos, dos diferentes escopos, definir meta, né, por projeto, o que a gente vai entregar, ter um bom cronograma e também um bom orçamento, porque a gente vai dizer e vai conseguir fazer justificativa de por que a gente está pedindo aquele valor. Porque eu não sei se vocês já viveram isso, mas uma das coisas que é bem comum é que às vezes você aplica o seu projeto em algum edital, você é contemplado, mas o financiador vai negociar com você o valor que você pediu. E quando você tem tudo isso bonitinho, você consegue defender o valor e dizer por que que você precisa ou não de tal
recurso. E aí você tem um documento conceitual do projeto com todas essas informações. Ele não é um documento super extenso, mas ele é um documento que tem o detalhe necessário para você defender e para, por exemplo, se você tem uma área de captação de recursos, ela vai gostar bastante de ter documentos assim para poder defender seu projeto. E aí o que a gente tem? Ou você vai ter uma teoria da mudança, ou você vai ter uma matriz lógica desse projeto, indicadores de resultado do projeto, metas para o projeto, descrição do perfil da população que você vai beneficiar, estrutura analítica, uma EAP, a gente vai mostrar o que é isso, um canvas de projeto, um orçamento por atividade e um resumo do orçamento por rubrica ou etapas, que isso é importante também para você poder fatiar o seu projeto em etapas. Às vezes você não consegue captar tudo para o projeto, mas você tem as partes mais importantes que aí você ajuda o pessoal de captação a pôr foco naquilo que é mais, digamos, estratégico para vocês. Então, bom, tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma sugestão? Karen, eu acho que tem que sempre lembrar que tem que defender uma taxa de administração para os financiadores, né? Porque não é só custear projetos que as organizações vivem, elas precisam ter o superávit para a sua organização. Eu acho que isso acho que é o que mais a gente tem batido nas empresas, é o que mais a gente quer mostrar para as empresas que, historicamente, isso está se perdendo. E aí o terceiro setor não vive só pegando o dinheiro para custear um projeto, e não ter um superávit para a sua gestão, para o seu fortalecimento, e para não ter outros problemas dentro da organização que está indo para o psicológico, está indo para outras questões aí. Eu acho que tudo isso é para colocar na mesa nesse momento, quando for pedir o recurso para o financiador, porque ele é parceiro do impacto e do processo para que isso aconteça. Só essa observação que eu acho que é bem importante, que é algo que a gente tem batido muito. Então, por isso é importante que a gente tenha o levantamento dos ativos organizacionais, porque, por exemplo, você trabalha, vai fazer um projeto, aí eu tenho uma área meio, que é a área de geoprocessamento. E aí as pessoas falam assim, mas isso é uma área meia de geoprocessamento. Sim, mas se eu não faço o mapa da região, como é que eu consigo, por exemplo, saber quais são as áreas de proteção permanente e reserva legal, qual é o tamanho disso e como é que eu faço a minha estratégia de restauração florestal? Para pegar um exemplo, é que eu vou dar um monte de exemplos, gente, porque eu trabalho bastante nessa área, tanto de cadeias produtivas, como mudanças climáticas, mas também na área social, com mulheres, jovens, enfim, um pouco de tudo. Mas é isso que a Cris falou, a gente tem que entender os ativos que a gente tem e a relação deles com a execução do projeto. E a gente precisa investir não só em tempo das pessoas, mas muitas vezes em infraestrutura também do que a gente chama de área meio, área de apoio, né? A gente precisa capacitar as pessoas, a gente precisa de equipamento, a gente precisa, é uma organização como qualquer outra. Eu acho Mas é que isso. a gente sabe dessas questões. Quem não sabe muito bem são os patrocinadores. Eu já Temos que deparei. educá-los. Oi? Temos que educá-los, porque isso não é parceria. E Pois é, você o vê. sem fins lucrativos é um mito. Parece que é pecado ter lucro, Ah, né? E no caso do terceiro setor é superávit. olha, eu É tô necessário ter sendo. superávit e é necessário apoiar Vou te a dar, vou te dar, administração da organização, para te dar além do dois projeto. exemplos. Dois exemplos.
BNDES não aceita taxa administrativa. Boticário não aceita taxa administrativa. Nós tivemos bastante tempo envolvidos com Petrobras, também eles não admitiam. Hoje eu estou numa luta com eles para que a gente tenha algum recurso, porque os riscos são da organização. Então a gente precisa cuidar desses É riscos. deles também, viu, Clério? Aí que tá. Mas eu O acho risco que eles não não é sabem só da disso. organização, é dos dois. Eu vou depois até soltar no grupo, eu vou começar uma série lá no meu LinkedIn, quero convidá-los a aproveitar todos para me acompanhar, que eu vou bater muito fortemente neste ponto, porque as empresas, isso é cegueira, e isso não é responsabilidade social, está longe de ser ESG. E a Tem gente que quer bater trazer muito eles, tem nisso, que trazer sim. eles então para A isso. gente já começou a falar no evento que a gente fez no final do ano, trouxemos KPMG, parceiros, então, é um movimento que a gente tem que estar junto e falando junto, Clério. Eu entendo a tua dor, e eu só quis colocar isso porque realmente é no projeto, e tinha essas taxas de administração, eles estão começando a tirar. Eles tinham, então se não tem mais, se não tem hoje, é porque alguém tirou, né? Acho que o Complicado é Fernando... depois do projeto andando, você tentar botar. Aí Aí, Não, tem que ser, não, isso não, tem que não ser no tem. estou início. Tem conseguindo. que ser na conversa Pequenininha inicial. matou. É isso aí. O Fernando está com a mão levantada. Karen, ali nas entradas, né, na estratégia organizacional, você cita ali a teoria da mudança, organização ou programa. Se você puder, explica um pouquinho melhor o que seria essa teoria da mudança. Eu não estou muito familiarizado com essa expressão. Tá. Cris, põe o próximo, que é exatamente sobre esse tema que o Fernando pediu. A teoria da mudança, eu também pus um link lá, viu, Fernando? Ela é um esquema, a gente nunca faz isso sozinho, a gente faz em equipe, é legal também a gente ter os beneficiários e algumas partes interessadas juntos, se é possível, né? Mas é um diagrama que em uma página você consegue fazer com que as pessoas entendam de forma muito clara qual que é a sua atuação, qual que é o propósito da organização, quais são os seus indicadores, como é que você monitora a gestão, né, desse impacto. E é uma maneira muito fácil de você apresentar para as pessoas aquilo que a sua organização faz. Eu não pus nenhum exemplo de teoria da mudança, mas eu prometo que eu vou pôr aqui alguns exemplos. Se você colocar na internet, você vai ver. Não tem um padrão, não tem um padrão. Cada um desenha como quer, mas você vai mostrar lá o que você quer de impacto, o que você quer de resultado de longo prazo, o que você vai ter de produto, de atividades, de insumos e as premissas que você tem para que tudo isso aconteça. A gente vai falar de premissas um pouco lá na frente, mas eu vou colocar na versão final um exemplo de teoria da mudança para vocês e vou pôr uns links lá para vocês olharem. Tá, É joia. uma oficina que a gente faz, ela serve tanto para o desenho do projeto, ela serve para desenho de programa e ela serve como ferramenta de planejamento estratégico para a sua organização. É muito bacana a teoria da mudança. Interessante, obrigado. De nada. Bom, gente, e aí eu coloquei aqui para vocês, tem um guiazinho do que é a teoria da mudança para que tudo isso que tem aqui tem os links lá também no final, tá? Também aqui um volume que chama Diagnóstico Rural Participativo, mas ele pode ser Diagnóstico Urbano Participativo. Então, várias ferramentas que você pode usar para trabalhar com a sua comunidade de forma bastante lúdica. É bastante divertido você organizar essas oficinas e a gente coletar informação para fazer análise e desenhar nosso projeto. Por exemplo, eu vou fazer
sei lá, eu teve um projeto lá na Rocinha que era trabalhar com as mulheres, que era uma cooperativa é, de, de coisas artesanais, especialmente de moda. Uma das ferramentas que a gente usou no diagnóstico rural participativo é entender o tempo que essas mulheres tinham para trabalhar. Então, você tem lá uma forma de levantar um pouco individualmente, depois você põe isso no coletivo, dos tempos que elas têm, porque elas têm que cuidar de filho, elas trabalham fora, elas têm uma outra vida. E como é que a gente podia ajustar a organização do trabalho dentro da cooperativa para que a gente tivesse eficiência e produção no final do processo? Então, assim, tem várias ferramentas. Esse DRP aqui é bastante legal, vale a pena. Tem algumas que não se aplicam e tem outras que se aplicam muito bem. Algumas são específicas para o mundo rural. Também tem esse guia de atividades aqui, né, do desenvolvimento organizacional, empreendedorismo, essas coisas. Eles são de base comunitária, então eles são bem focados, em cadeias produtivas, tanto rurais quanto urbanas. E depois eu coloquei o Design Thinking, não sei se vocês conhecem, mas é uma forma bem bacana de você conseguir desenhar soluções de forma participativa com seus beneficiários, porque às vezes a gente quer dar uma solução, mas a solução está mais com eles do que com a gente. Esse modelo foi desenvolvido pela IDEO e é um processo, é muito mais processo do que ferramenta, mas é um processo que a IDEO, para vocês terem uma ideia, é o escritório que é um dos mais cotados mundialmente para trabalhar com inovação. Então, é bem bacana esse livro e ele mostra como é que você trabalha de forma participativa com seus beneficiários e envolve eles dentro do seu processo. São 4 publicações bem bacanas que vale a pena ler para quem trabalha e faz gestão de projeto. Vamos para o próximo. Eu queria colocar para vocês que eu tentei trazer um monte de ferramenta e informação para vocês, porque, pra vocês terem uma ideia, o curso do PMI dura 18 meses. É uma pós-graduação que o Marlon deve ter feito. O curso do PM4NGO tem uns que são de uma semana e outros que são de um pouco mais de tempo. Então, assim, em 1 hora e meia não dá para eu trabalhar profundamente todos os temas e as 10 áreas de conhecimento. Então, meu objetivo aqui é trazer ferramentas para vocês e contribuir um pouco com esse processo nas organizações de vocês. Mas eu quero dizer que eu estou aberta a qualquer pergunta, se vocês precisarem de alguma ajuda, a gente está à disposição, vocês podem me escrever, tem os meus contatos lá no final, tá? Ô, Aqui, Karen, oi. eu queria só dizer que, na verdade, eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, mas eu fiz, para tirar a certificação PMP, eu fiz um preparatório específico. E quando eu tirei o PMD Pro, que é a certificação do PM for NGOs, eu também fiz um preparatório com uma outra organização. Porque, enfim, é um processo realmente de você estudar, fazer bastante simulado e tudo mais, até aplicar para a prova, que é bem complicado. Então, assim, caso ninguém tenha ouvido falar e também queira se aprofundar no processo de certificação, também estou disponível aí para conversar, se vocês quiserem. Obrigado, Marlon. É interessante você ter a certificação. Isso conta ponto para a sua organização também. Gente, isso aqui foi um canvas que a gente montou e que ajuda a gente a desenhar projeto também. A gente usa com post-it e junto com a equipe e às vezes com os beneficiários, a gente, a depender do nível, né, a gente consegue trabalhar e desenhar um projeto. A gente sempre começa com os problemas, talvez uma árvore de problemas que lá naquele DRP
que é o diagnóstico rural participativo, mostra como você faz uma árvore de problemas e uma árvore de soluções, e aí depois a gente vai lá com a definição dos produtos, das atividades, as premissas e restrições. Ele não tem uma ordem, porque imagina que você está conversando com as pessoas, tendo as ideias e construindo. E aí você consegue desenhar tudo o que você precisa num projeto, ou pelo menos as diretrizes principais, para depois você detalhar num documento. Então, ele é bem, eu acho bem didático aí de trabalhar. Às vezes você precisa disso para depois você se aprofundar no projeto, aprofundar no orçamento, e aí você construir o seu portfólio de projetos. A gente pode ir para o próximo? Eu tenho uma pergunta aqui, Vai lá. é bem interessante. Por exemplo, queria ouvir vocês, né, pessoal? Quando vocês começam lá o desenho de um projeto, que vocês têm todo desenhado, lá no último quadradinho, que é sobre as parcerias, ou principais parcerias, vocês identificam o perfil do segmento da empresa que é potencial para vocês irem conversar, bater na porta? Cris, você pode repetir a pergunta, por favor? Vocês desenham lá o projeto, o perfil dos beneficiados, o custo, tudo. E na parte de parcerias, vocês desenham ou vocês também pensam no perfil das empresas que são alvo ou target para vocês pedirem a parceria? Parceria não é patrocínio, certo? É patrocínio também, né? Também. Parceria. No nosso caso aqui, sim, a gente procura buscar as empresas que podem ter match com aquele tipo de projeto que a gente desenhou. Então, a gente faz toda uma pesquisa sobre a empresa, cria ali uma lista de empresas que são nosso alvo, e aí a gente vai em busca da captação. A gente faz também. Beleza, então vocês desenham o perfil a Sim, partir da causa de vocês e que está desenhado no projeto. É um trabalho, na verdade, é um trabalho de venda, né? O captador fica correndo atrás, tem que caçar Sim, aqui é mais para o planejamento, para identificar o perfil para poder ir no alvo certo. Era a minha pergunta. Se vocês sim, fazem, fico mais tranquila. isso economiza bastante tempo, né? E evita que você aborde empresas que não vão ter nenhum tipo de fit com aquele projeto, né? Uhum. A próxima pergunta, vocês conseguem se conectar à materialidade ESG das empresas? Lembra no último treinamento do pitch, que o Cyril falou de entender a estratégia da empresa com relação a ESG, para ver se você está conectada para, de fato, ser o teu alvo, o teu target. Sim, quando a gente encontra essa informação publicamente, a gente procura conectar, ou quando a gente consegue uma primeira reunião e não está claro publicamente a estratégia ESG da empresa, a gente procura buscar essa informação na primeira conversa. Ou só essas provocações, Karen, contigo. Tá, então acho que essa é uma sugestão de ferramenta para desenho de projeto, e sempre desenhar com a equipe, né? Eu tinha um colega que trabalhou comigo que ele falava que ele conseguia desenhar os projetos sozinho em 5 minutos. Eu nunca consegui fazer isso, sinceramente. Eu sempre precisei da equipe e eu às vezes demoro 1, 2 dias até mais para desenhar um projeto todo detalhado. Então é o jeito de trabalhar, né? Vamos para a próxima, Cris. Esse modelo, gente, é um outro modelo que a gente usa quando a gente está trabalhando com comunidade, que a gente também usa post-it. E aí a gente tem uma. Aí, neste caso, a gente tem uma ordem.
porque se a gente não leva uma orientação para os beneficiários, normalmente a conversa fica confusa e a gente não consegue fechar. Então, a gente sempre começa pelos problemas ou pelo problema que o projeto quer equacionar, e a gente descreve, né, por que que precisa, né, quais as necessidades da comunidade, que ativos que a comunidade tem. As comunidades têm ativos, muitas vezes a gente não valoriza nem os ativos das pessoas com quem a gente convive, né? Então, às vezes, conhecimento instalado, às vezes você tem uma infraestrutura instalada, enfim, sempre a gente acha os ativos das comunidades, aí a gente vai para os resultados que eles querem, os fatores que influenciam esse resultado, e aí a gente começa a falar um pouco sobre as estratégias, né? E o que a gente faz para alcançar essa comunidade alcançar os resultados que elas mesmo enfim, que elas mesmo listaram e definiram, e também há uma hipótese, né, e as premissas que a gente tem, os pressupostos. Por exemplo, um pressuposto, eu estou trabalhando com agricultura familiar e eu preciso fortalecer a comercialização daquela cadeia produtiva. E eu tenho determinadas políticas públicas que eu preciso acessar. Para acessar essas políticas públicas, os meus beneficiários precisam responder determinados requisitos. Então, eu preciso ter esse pressuposto, né? Que eu tenho esses requisitos a cumprir, se eu não tiver, ele vai a um fator que influencia no resultado. Então, você vai construindo isso com eles, de forma que eles te dão o resultado, os subsídios para você propor o projeto. Eu não sei vocês, mas por experiência própria, quando a gente leva algum beneficiário para defender um projeto, normalmente isso dá um ótimo retorno, porque mostra a efetividade do seu processo na sua organização. Você pode mudar, Cris, por favor. Aqui, gente, eu coloquei um modelo de... Só uma coisa, Karen, voltando aqui. Eles podem levar depoimentos dos beneficiários, certo? Não, pode levar depoimento, mas é que às vezes quando você tem às vezes você tem um processo de defender mesmo o projeto. Você tem várias pessoas apresentando o projeto e eles chamam você num comitê de avaliação de projeto para você defender o projeto. E é legal você levar um beneficiário para defender o projeto. Ah, tá, em É melhor comitê. do que a gente mesmo. Porque a gente é sempre meio, a gente não é fim, né, gente? A gente é meio para uma transformação social, a gente não é fim. Então, quando você mostra que o beneficiário consegue defender o projeto, geralmente é bem melhor. Às vezes, por exemplo, eu já tive edital que eles pedem para mandar um vídeo da pessoa defendendo o projeto. E quando o vídeo é do próprio beneficiário defendendo o projeto, normalmente é muito bem avaliado. Então, às vezes, hoje em dia tem essas coisas também, né? Uma coisa meio mais tecnológica do que presencial. Bom, gente, isso aqui é outra forma da gente desenhar projeto, que chama Estrutura Analítica do Projeto, EAP. E aí tem essa estrutura aqui. A gente põe um projeto aqui que era estruturar um modelo de gestão para projetos dentro de um pilar lá de investimento social, que era o pilar 6, e é um processo de estruturação de indicadores de resultado. E aí tem o passo a passo de como é que todas as atividades para você definir o seu sistema de indicadores de resultado. Aí um processo de seleção de projetos e um processo de gestão de projetos. Isso foi feito por uma organização, é verídico. E aí, para vocês entenderem como que a gente faz, por exemplo, quando não é um edital e quando você vai ter que apresentar um projeto, por exemplo, vou dar um exemplo da vida real. Teve um projeto que a gente fez com o BNDES, que era um projeto de investimento social bem grande. E a gente precisava apresentar
para eles quais seriam as estratégias de investimento social da organização. Eram 47 projetos, e aí a gente precisava, se a gente ficasse apresentando 47 projetos, ia ser muito complicado. Então, se eu uso essa estrutura de EAP, eu mostro por eixo, por resultado, tal, num slide só. Aí fica muito mais simples para as pessoas entenderem, muito mais objetivo. E também ajuda a equipe a entender onde cada um está e qual a estrutura de trabalho que a gente definiu e a nossa estratégia. Então, a EAP, eu uso em todas as minhas propostas, eu uso uma EAP. Você usa, Marlon? Sim, bastante. Estrutura analítica de projeto é uma coisa que serve bastante de base e referência, né? É bem tranquilo depois você relatar o que Depois que pega a evolui. prática, É. Vamos para o próximo, então, Cris. Outra coisa que é super recomendado, gente, e que quando eu dou aula, eu sempre faço esse exercício, é que quando você vai fazer um orçamento, além de você trabalhar por rubrica, que está aqui numa das colunas, né? Na quarta coluna, é legal você trabalhar também por produto e atividade. Por quê? Por produto e atividade. Porque normalmente, quando a gente não faz isso, a gente esquece de pôr recurso no projeto. Aqui, quando você coloca todos os recursos que você precisa por atividade, é mais difícil de você esquecer os valores. E toda vez que eu faço uma brincadeira com os alunos de faça o orçamento e depois eu peço para eles fazerem por atividade, a diferença de valor geralmente é bastante importante quando a gente não faz esse processo. Isso é um exercício nosso, né? Para a gente saber, por exemplo, que 31% do nosso orçamento é para fazer o curso de gestão de associações e empreendimentos e aonde estão as nossas rubricas. A parte do intercâmbio custa 69% do meu orçamento, mas é um tempo muito menor de tempo, de horas investidas, né? Isso ajuda quando você vai fazer negociação com o financiador e você precisa cortar e fazer uma negociação, você sabe aonde que atividade você pode tirar e quanto isso impacta no seu orçamento. Então, ajuda também a fazer a negociação. Alguém faz orçamento por atividade e por produto? Alguém usa essa prática de vocês? Não? Eu acho que A deve gente ter tem isso na buscado, Lei Rouanet, né? A Lei a Rouanet, gente nas costuma leis de fazer. incentivo Não entendi. obrigatório. Em alguns casos são obrigatórios, mas não é uma prática muito utilizada na maior parte das pessoas, das organizações. Hoje até alguns editais até pedem, né, para você detalhar, mas mesmo editais para, por exemplo, Aldir Blanc, que também é cultura, tal, não pede esse nível de detalhamento. Depende do que a gente está falando. Mas é uma boa prática, sim, né? De organizar o orçamento é uma boa prática. Vamos para o próximo, por favor, Cris. No caso muitas vezes você apresenta um orçamento aberto por rubrica, que é um orçamento resumo, e não um orçamento tão detalhado para o seu financiador. Então, se você tem aquela estrutura de tabelinha do slide anterior, você consegue daí consolidar e saber o quanto você vai gastar por rubrica. Isso também é uma discussão. Eu já tive negociações assim: mas você está gastando muito numa coisa, numa rubrica, por exemplo, logística, porque a maior parte das pessoas vinha de outros lugares e você não trabalhava muito com. Você não trabalhava muito com os locais, e aí você tem que verificar se isso é possível ou não e mudar de estratégia.
Mas é bom a gente ter o orçamento por rubrica e para apresentar também e fazer um bom exercício entre nós, assim, para saber como é que você argumenta e defende isso. Vamos lá, Cris, o próximo. Bom, tudo isso que eu falei até agora, e as ferramentas que eu apresentei, são ferramentas de monitoramento, de elaboração de projeto. Quando a gente entra em monitoramento de projeto, a gente precisa olhar esse nosso triângulo de gestão de projetos. Vocês podem ver que é um triângulo equilátero. Por que que ele é equilátero? Porque se eu tenho que mexer no meu cronograma, eu vou afetar escopo, qualidade, custo e recurso. Não tem como eu mexer em qualquer uma dessas coisas sem mexer nas outras todas. Se eu mudo meu escopo, por exemplo, eu vou formar 500 pessoas, 500 jovens. Isso é um custo de tempo e também de recurso, né? A gente tem tempo e recurso envolvido. Se eu vou mudar isso para 1.500 jovens, eu não consigo fazer com o mesmo orçamento e no mesmo tempo, se eu quiser manter a qualidade. Ou eu reduzo o meu escopo de formação para caber nisso, se for possível, e daí cabe dentro de tempo e custo, ou eu vou ter que aumentar meu escopo e vou aumentar cronograma e custo. Não tem jeito de fazer isso diferente. Então, nesse processo de monitoramento e negociação, é bom vocês sempre ter na cabeça o triângulo de gestão de projetos. Ok? Porque a gente sempre pede para o nosso cobertor ser menor do que a gente precisa. Então, é sempre uma briga a gente manter o cobertor desse tamanho. Mas, gente, também, ó, todo mundo que faz investimento e entende de projeto, as pessoas sabem disso, tá? Eu acho que a gente precisa só se colocar, né? Bom, depois que a gente passa da etapa de aprovação do projeto, quando a gente responde edital, normalmente a gente não faz isso, mas quando a gente faz o financiamento direto, é legal a gente fazer isso, apesar de não ser uma prática de mercado do nosso mercado. Mas do mercado de gestão de projetos, todo mundo faz isso, tá? Que é a gente apresentou todos aqueles documentos que estão ali em cima, que a gente já falou lá atrás, e a gente precisa elaborar um termo de abertura de projeto, que tem um modelo aqui. Por que que é bom esse termo de abertura de projeto? Porque no termo tem, ou a gente faz no nosso contrato, por exemplo, né? Quando a gente faz um contrato de financiamento, inclui isso, porque no termo você tem tudo que você precisa do projeto, todo o seu escopo, a justificativa, a descrição de produto, você tem suas premissas, suas restrições, seus requisitos, você tem ali o seu orçamento por rubrica em uma folha A4 que fecha todo o resumo do seu projeto. E tem uma coisa super importante, o que não está no escopo do projeto. E isso é importante para você também fazer prevenção de risco para sua organização. E eu, assim, uma vez, por exemplo, teve um projeto que era um projeto de apicultura. E aí, a ideia é você trabalhar com abelhas nativas dentro de uma determinada característica, e era uma parceria com uma empresa. No meio do processo, a empresa queria, na negociação, que os apicultores utilizassem as abelhas para fazer a avaliação de qualidade ambiental da plantação dessa empresa. E a gente tirou isso do projeto. Não está no escopo do projeto. Porque você entende que você não pode validar a qualidade ambiental de plantação nenhuma. A gente não tem expertise para isso. Isso não tem nada a ver com a associação de apicultores e você pode ser pego numa curva ali que
é um problema para você, né? Técnico, inclusive. Então, você ter o seu termo de abertura de projeto é bem bacana, se for possível. Bom, aqui eu coloquei a diferença de família. Não, volta ali, por favor. De premissa, restrições e requisitos. As premissas são coisas que você precisa e que estão associadas no escopo do projeto. Então, por exemplo, se eu vou ter um projeto de agricultura familiar e eu não tenho um trator para fazer preparo de solo, e isso vai impactar no meu cronograma e no meu orçamento, eu vou dizer que as associações com quem eu vou trabalhar precisa ter um trator e precisa ter condição de fazer preparo de solo. Isso significa que eu também pus uma restrição, porque eu não posso trabalhar com qualquer associação. E isso está acordado dentro do projeto. Então, as restrições são fatores limitadores, aqueles que afetam o meu projeto. E o requisito é uma condição que eu tenho que ter para que eu consiga entregar um produto ou serviço, né? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, não só na área de cadeias produtivas, mas também nas outras áreas das outras áreas de intervenção social. Você passa, Cris, por favor? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de educação infantil no contraturno escolar, e aí você vê que você tem que é famílias, né? Que você tem eu vou ter que envolver as famílias nesse processo de educação dos alunos, porque isso aí, naquela comunidade é super importante. Então, por exemplo, eu trabalhei numa escola pública que tinha um projeto de trabalhar com as crianças no contraturno escolar e eles tinham um problema seríssimo com a comunidade do entorno. Os pais não vinham, tinha muita violência, enfim, e aí a gente fez um processo de envolvimento dessas famílias. Então, a gente teve que pensar num plano de comunicação e alguns canais de feedback para trabalhar. E como é que a gente ia envolver essas pessoas, porque eles não vinham, né? Tinha um processo lá entre a escola e a comunidade meio complicado. E aí a gente precisou fazer um plano de comunicação para envolver essas famílias e algumas questões e algumas atividades. Isso envolve cronograma, envolve orçamento, envolve escopo. Entendeu que tudo que você faz num projeto, você sempre vai trabalhar naquele triângulo de gestão de projetos? Se eu faço por exemplo, aqui eu pus um outro exemplo, que é um projeto de educação para jovens, né? E aí, uma parte das tarefas de casa seriam online. Então, eu precisava saber se todos os meninos e meninas ali tinham acesso a um celular e se aquele celular tinha condição de receber aquela informação, por mais leve que fosse, porque geralmente esses celulares eles têm baixa capacidade. E isso pode ser um limitador do perfil das pessoas que vão trabalhar comigo. Então, gente, é sempre detalhe que a gente tem que ver. E se as pessoas não tivessem, será que a gente conseguiria um outro meio para eles acessarem essas tarefas, né? Então, a gente às vezes precisa fazer um levantamento de perfil lá no diagnóstico para viabilizar o nosso projeto. Alguém quer dar algum exemplo de projeto que foi desafiador e que vocês precisaram pensar em alguma alternativa? Eu posso dar um que a gente fez na Cidadão para o Mundo, que vai muito com essa segunda coisa que você falou aí, né? Que a premissa era relacionada a acesso à tecnologia. Como a gente atende majoritariamente pessoas com recursos financeiros limitados, né? A gente na pandemia teve muito problema, porque, enfim, a gente ensina inglês para pessoas no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente depende muito das escolas e etc. E aí é isso, a gente acabou não podendo mais ensinar dessa forma. E aí a gente começou um processo de captação de recursos com parceiros que a gente pudesse conseguir tablets
e esses tablets foram doados para os alunos para eles fazerem aula online, aqueles que não tinham equipamentos, né? Então, foi uma forma que a gente falou assim, a premissa, né? Tudo mudou, não tem como ser presencial, eles precisam ter acesso à tecnologia. E aí a gente foi buscar os parceiros que pudessem fazer esse aporte de recurso que permitiram que a gente adquirisse esses tablets para que os alunos conseguissem continuar participando do nosso curso de inglês. Casa exatamente aqui com o que você deu de sugestão. Então, é isso que, às vezes, quando você faz esse processo lá atrás, a gente precisa entender bem, né, aonde a gente está, porque é o que você falou, né, Marlon? Você teve que correr atrás de um outro recurso, de uma outra estratégia para viabilizar o seu processo. E é isso mesmo, os projetos são assim mesmo, por isso que eu acho que nossos projetos são sempre complexos e desafiadores, né, que é muito legal. Passa para o próximo, Cris. Então, ali é exemplo de premissa, aqui são exemplos de restrição. Então, você faz um projeto de atendimento socioemocional para as pessoas com deficiência, e aí você vai fazer uma capacitação profissional. E na minha organização, eu tenho uma escassez de profissional qualificado. Porque quando a gente trabalha com PCD, a gente precisa trabalhar com. São diferentes profissionais, né? As demandas são muito específicas. Então, o que que implica isso no projeto, né? Eu preciso pensar em profissionais, como é que eu vou trabalhar, e eu estou nesse processo agora também, num outro projeto, que eu tenho uma demanda de trabalhar com PCD. Mas será que as pessoas ou os parceiros que vão fazer a capacitação, eles têm profissionais e têm expertises para trabalhar com todos os tipos de PCD? Se eles não tiverem, eu vou ter que trabalhar com os PCDs que eu dou conta de atender. E eu tenho que incluir isso dentro do meu orçamento, porque se eu tiver, por exemplo, que ter um tradutor de Libras, isso tem um impacto importante no meu orçamento, porque não é uma coisa barata. Então, é isso. A restrição é uma coisa que me impede de trabalhar, no exemplo aqui, estou com todos os tipos de PCD, né? E fazer um processo de capacitação com todos os tipos de PCD. Vai depender daquilo que eu posso pôr debaixo daquilo que eu consigo oferecer. E aí eu também coloquei aqui um outro mais para a parte de implementação de áreas de sistemas agroflorestais, né, de SAF, e aí a parte de acesso a mercados e canais de distribuição, que no caso era uma associação que ela não tinha logística, e ela ficava na Amazônia, longe dos lugares dos mercados. E aí a gente precisou pensar em como é que a gente trabalhava esse desafio para não impactar absurdamente no custo do produto. Então, isso define também qual é o tipo de produto que é economicamente viável para eu estimular que aquela comunidade produza, porque senão a gente vai morrer na praia. E, gente, é muito nossa responsabilidade não desapontar os beneficiários. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz. Eu já peguei casos, por exemplo, que as pessoas no Mato Grosso do Sul, com o calor horroroso que tem lá, o pessoal foi estimulado a produzir bicho da seda para gerar renda. Nem renda, nem bicho da seda, porque não tinha um pé de amora em lugar nenhum naquele lugar. Então, assim, quando a gente pensa no projeto, a gente tem que pensar no impacto, é muita responsabilidade. A gente frustra as pessoas e a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente faz. Aí você pode ir para o próximo, Cris. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de requisito, então, um projeto de educação profissional, né? Que também alguns requisitos é o que você precisa ter para você poder entregar um produto de qualidade. Isso também é uma coisa que a gente não está acostumado a discutir com o nosso financiador, que chama qualidade de produto, né? Que a gente entrega. Então, a gente vai fazer, não é só qual é o percentual de frequência, quanto a gente capacitou, mas é o que esse esforço produziu.
E para esse esforço produzir, a gente tem alguns requisitos. Então, por exemplo, o conteúdo programático responde à demanda das pessoas e ao mercado de trabalho local? O projeto tem só hard skills, olha só para a produção, mas tem soft skills também. Por exemplo, agora eu estou num projeto com jovens também, que eu tenho que pensar as duas coisas em 12 localidades do Brasil, e que são completamente diferentes. Uma coisa é Santa Catarina, outra coisa é Mato Grosso, outra coisa é o Pará, porque são mercados diferentes, demandas diferentes, tecnologias diferentes. E como é que eu vou fazer isso? Porque eu vou tirar esses jovens, eles vão fazer 5 meses de capacitação e depois eles vão conseguir se colocar no mercado de trabalho? Será que aquela capacitação responde à demanda local? Então, a gente precisa pensar nisso também. Enfim, são todas questõezinhas que a gente tem que colocar dentro do nosso termo de abertura de projeto. E muitas vezes a gente não coloca os requisitos e a gente esquece, porque ter esse requisito pode significar investimento e também cronograma, e a sua meta também define e o escopo do seu projeto, né? Vamos lá, Cris. Aqui, gente, eu coloquei um modelo de relatório. Normalmente, as pessoas apresentam relatório de atividades extenso, cheio de detalhe. Eu vou dizer para vocês que as pessoas não leem. É uma perda de tempo, sinceramente falando. O financiador fica meio de. Ele não vai ler, né? As pessoas não leem. Então, é interessante você validar o que você vai apresentar de resultado para o seu financiador e para as outras partes interessadas que você tem que reportar o andamento do seu projeto. Esse foi o modelo que a gente usou para o BNDES, que eram aqueles 47 projetos. A gente colocou projetos por eixo, número de localidades envolvidas, execução, né, percentual de execução do cronograma. A gente só consegue fazer esse percentual de execução se a gente usa um gráfico de Gantt. Percentual de execução do cronograma realizado, previsto, orçamento previsto e realizado, e percentual do orçamento empenhado. Veja que não é orçamento realizado, é empenhado. Por quê? Por exemplo, nesse projeto que eu estou agora de capacitação de jovens, a gente fecha o contrato com a organização implementadora da capacitação nas localidades, e eu empenhei o orçamento, mas eu não gastei, porque eu vou pagar aos poucos. Então, eu tenho que saber quanto é do meu orçamento que está comprometido e não realizado, tá? E aí a gente colocou os projetos e como é que está o orçamento geral. Em fevereiro estava em 24% de execução geral, em abril 45%, e agora você tá, que é o mês que a gente está. Então, todo mês a gente mandava essa folhinha, mais umas fotografias e o relatório estava feito. Então, é importante a gente definir também o nosso meio de comunicação com a organização financiadora, sabe? E quando a gente montar o nosso modelo de gestão de projetos, a gente pensar no modelo que dá esses resultados, e é muito fácil você fazer o relatório de monitoramento, porque senão você perde muito tempo, né? Passa para o próximo, por favor, Cris. Bom, na etapa de encerramento, né, a gente precisa registrar. A coisa mais importante desse processo é que você imagina que você, né, documentou todo o seu processo, está tudo organizadinho e você fechou. A gente precisa registrar lições aprendidas, porque isso vai ajudar você, e inclusive vale a pena apresentar isso para o financiador, porque isso ajuda você para o próximo ciclo. Passa para mim para o próximo, por favor, Cris.
Aqui está um canvas para a gente trabalhar lições aprendidas por projeto, para a gente aprender a documentar e deixar a nossa memória, né? Então, a gente pega lá os objetivos, as partes interessadas, e aí responde essas perguntinhas, e a gente guarda no encerramento do projeto, ou a gente pode fazer isso no meio do projeto e no final do projeto. Mas é bem bacana, porque isso ajuda você a melhorar o seu orçamento, o seu cronograma, para o próximo ciclo do seu projeto. E para o próximo, Cris. Esse aqui, gente, é um relatório, é aquele mesmo projeto lá com o BNDES das 47 organizações, que a gente fez o relatório final de resultados. Então, aqui a gente tinha por linha de investimento, qual que era o projeto, número de projetos, e a gente tinha um desse por localidade e um desse geral, para a linha de investimento de assistência técnica. Então, aí a gente tinha a linha de base, que era 2015, 2018, quanto que a gente evoluiu, e aí a gente tem o percentual de renda, a área de pastagem que a gente conseguiu aumentar ou restaurar, quanto que a gente aumentou a parte agrícola, a produtividade dos cultivares, e a gente também colocou lições aprendidas e o processo e continuidade, sustentabilidade, que é o que a gente pensa no encerramento. Lembra lá no começo do projeto que a gente tinha que ter uma estratégia de autonomia? Então, aqui a gente tem que mostrar qual que é essa estratégia no final. É importante a gente ter, porque isso é um diferencial. Normalmente as pessoas não apresentam isso, apresentam um relatório de atividades e uma prestação de contas, mas você não apresenta os resultados. Então, é legal que você foque mais, porque é isso que as pessoas mais se interessam. Financiadores, né, Karen? Financiadores. A autonomia que gera no final do dia, né? Aqui, no momento base, até 2018, você já mostra até o impacto. A gente tem os resultados que a gente teve, e aí a gente coloca lá que como é que a gente vai dar continuidade nesse processo. Lembrando que o projeto, se você pôs lá que você vai gerar autonomia, você tem que mostrar que é autonomia. Se esse projeto é uma etapa para gerar autonomia, você tem que deixar claro lá no começo. Por isso que a gente precisa alinhar a expectativa no T0 do projeto, né? Aí, pode passar. Gente, aqui, sobe mais um. Aqui tem todos os links que eu te falei para vocês, dos guias, enfim, de tudo que a gente apresentou aqui. A ideia era essa, é fazer uma introdução um pouco, né, na questão de gestão de projetos para projetos socioambientais. E era só um bate-papo introdutório, porque vocês viram que tem um monte de detalhe, né? Que para Muito bom. A gente gente vai detalhar enviar. isso, aí tem que fazer um curso um pouco mais. MBA. Muito bom. A gente passou um pouco do tempo, mas fomos trocando bola, né, no meio do caminho. Dúvidas? Oi, Luiz, você entrou agora? Tudo bem? Não, já entrei um tempo. Eu tô caladinho aqui. Como é que vai, Cris? Tudo bem? Tudo jóia. Chegando hoje de férias e já entrou aqui no. Chegando hoje de férias. Parabéns aí, Karen. Muito boa aí a apresentação. Ai, obrigado, gente. Eu peço desculpas que eu passei rápido por vários pontos, se for aqueles que eu acho que eu percebo que são os mais, talvez mais importantes, mas a ideia é fazer uma apresentação assim, uma introdução básica nas coisas, nos pontos, e a gente não consegue se aprofundar em 1h30. Mas, de novo, eu estou à disposição de vocês, se vocês precisarem de mais informação, tiverem alguma dúvida, a gente sempre está à disposição, né, Cris? A gente Sim. tem todo o prazer em ajudar. Só para também avisá-los que a ideia é iniciar nesse mais básico, com conceitos, está dando material, vale a pena estudar, aprofundar aí individualmente cada um. E numa próxima
palestra, a gente está conversando para a Karen vir com o Social ROI, que é o que mais as empresas querem ver, saber, né? E que o terceiro setor tem organizações de 20 anos, 30 anos que não têm o Social ROI. E são organizações maduras, têm governança, têm conselhos, e o Social ROI não é algo custoso. A Karen é uma expert nisso. Gabi, que trabalha com a Karen, sabe o que eu estou falando, né? Que é do Instituto Lina Galvani. E o Social ROI é importante para o conhecimento interno, em primeiro lugar, que a gente já teve umas aulas com a Karen, e poder colocar num pitch. É um diferencial se tiver o Social ROI. Enfim, aí a ideia é fazer essa palestra inicialmente, né, mostrando mais os conceitos e vocês se alimentando desses conceitos para a gente avançar para algo mais forte que vale a pena e é diferencial, sim. Mostra maturidade, mostra o diferencial do impacto, né? Que a Karen, melhor do que ninguém, já comentou várias vezes que as empresas falam dos impactos sociais, mas nem chegam em resultados, não, nem é resultados sociais. E o terceiro setor, né, tá misturando muito os conceitos quando a gente fala em impacto. Certo, Karen? Eu estou falando alguma besteira? Você é expert. Não, eu concordo com a Cris e eu vou falar um negócio para vocês, gente. Se vocês tiverem um bom sistema de resultados, vocês estão na frente de, acho que quase a maioria das organizações. Porque a gente não consegue, a maior parte fica falando de impacto e não consegue nem mostrar o resultado. E aí depois eu acho que a gente, antes de Social ROI, é bom a gente falar de indicadores de resultado primeiro e depois falar de impacto, porque são duas coisas completamente diferentes. Então vai E eu nem ser sei, indicadores e Social ROI. e nem sei se vale a pena ficar falando de impacto. Marlon, não, é porque nem sempre, honestamente falando, a gente consegue fazer avaliação de impacto. Tem algumas questões técnicas que muitas vezes não nos deixa fazer isso, se a gente for bem honesto, né? Que são mais éticas do que técnicas. Mas é muito bom os conselheiros que estão começando a vir com a gente aqui, estão aprendendo, para poder disseminar para o lado do mundo corporativo esses conceitos, né, Sim, Karen? sim. Porque o mundo corporativo acha que vamos investir no terceiro setor e vamos trazer o impacto social, né, dos nossos relatórios. E aí, no fim do dia, acaba sendo um greenwashing, porque não sabem os conceitos, talvez nem por querer, né? E acho que tem muita falta de conhecimento ali no mundo corporativo também. Eu Né, vou Marlon? atropelar aqui, eu vou atropelar o Marlon, pessoal, eu vou ter que sair, eu quero agradecer muito a Vamos tirar Karen uma e foto? Cristina. Vamos tirar uma fotinho para não te perder, então, Flávio, Sandro? Obrigado. Um sorriso. Tirei aqui já. Eu vou ter que ir lá, então. Obrigado, Karen, obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Prazer, Tchau, Sandro, até mais. Eu queria só, primeiro, obviamente, agradecer. Eu acho que a primeira palestra de pitch já foi muito boa, essa da Karen, especialmente para mim, assim, falar de gestão de projetos, especialmente no terceiro setor, eu acho que é algo que a gente precisa cada vez mais, né? Porque eu acho que a boa vontade, o intuito de fazer o bem, a gente já tem, né? Por isso que a gente está aqui. Mas como é que a gente consegue fazer da melhor forma possível, né? Por isso que a gente está tendo essa conversa. E aí eu vou deixar o link aqui do PM for NGOs, já é o link direto para onde vocês conseguem baixar o guia, é gratuito, assim. Então, aproveitem. Eu acho que é uma coisa que vale super a pena de vocês se aprofundarem. E aí já, como a Karen falou, eu acho que em uma hora não é tempo suficiente da gente, sei lá, passar de um tópico do PMBOK eu desse guia, por exemplo. Então é algo que vocês têm que se apropriar do conteúdo e se embasando ali nas áreas que vocês tenham mais interesse. E vale compartilhar também, para aqueles que estão vindo aí do setor privado, né, que eu acho que é o caso de muitos conselheiros, que eu estou fazendo, até falei com a Cris sobre isso, que eu estou fazendo 2 MBAs na UFRJ, um deles é de responsabilidade social e terceiro setor,
e o outro é de economia e gestão da sustentabilidade, que tem essa pauta mais de ESG. Então, também vale muito a pena para quem quer, né, se aprofundar mais em conteúdos nesse sentido, tanto de terceiro setor ou de ESG. Super recomendo, os professores são incríveis. Então, para quem está fazendo essa transição de carreira, né, do setor privado para o terceiro setor, eu acho que são coisas que podem agregar também É nesse online, né, sentido. Marlon? São online, sim. Interessante. Por exemplo, a FIA, aqui da USP, o online, não tem mais um curso de empreendedorismo social. Uhum. Não tem mais o curso. E uma outra coisa também que eu lembrei, ô Karen, eu não sei se você chegou a ver, mas há uns anos atrás, acho que foi em 2017, alguma coisa assim, eu fiz um curso da Fundação Itaú, que eu acho até que mudou de nome recentemente, mas ele era justamente nesse âmbito do avaliação de impacto de projetos socioambientais, e ele abordava já desde lá, em 2017, essa É, questão do SRO e tudo mais. tem no INSPER. O Eles INSPER têm uns manuais muito bons. tem presencial e online. Eles migraram para o INSPER. É bom Olha, o não sabia. curso. É bom, também É achei. bom o curso. Então era só Tá bom, um Marlon, pouquinho para poder obrigada. ajudar aí também. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Marlon. Marlon, eu encontro esses cursos de MBA do FRJ, eu encontro no próprio site. Você tem um link, algo que. Tem, eu posso mandar. Tá todo mundo aqui tá no grupo de WhatsApp, né? Ou não? É, Tá, né? ô Luiz, Tá, você então está no tá. grupo de WhatsApp? Eu acho Não que tô, não. não. Acho que é a Mari que está aqui. Você quer entrar? Faz o favor, eu Você tem meu gostaria. número? Manda para mim. Tenho sim. Te mando Eu acho que eu sim. tenho o seu número, né? Tem, Tá mas bom. eu tenho aqui Me dá um oi, também. por favor. Tá Já bom. facilita. Mas também manda lá. Obrigado, Eu gente. Obrigado, incluo. Karen, Cris. Obrigada, viu? Obrigada pela participação de todos. Obrigado aí, pessoal. Um grande abraço a todos aí. Obrigada, Vamos Tchau, gente. continuar gente. Valeu, nessa Tchau, pessoal. tchau. jornada. Tchau, Até Obrigado. gente. mais. Tchau, tchau. Obrigado, eu. Tchau. Cris. Tá gravando.